Então, é uma pirâmide onde a gente vai ter três pontos, né? Três pontos distintos que vai nortear aí o sucesso dessa startup, desse software como serviço, ou seja, de um startup size ou de um dev que quer colocar um software no mercado, né? Então, basicamente, primeira coisa, a desejabilidade. As pessoas precisam desejar a sua solução. Fala assim, cara, se eu tivesse condição, eu comprava agora mesmo, mas às vezes eu não tenho condição de comprar agora. É tão bom que não é por falta de desejo. Não é por falta de desejo, não é porque eu não quero, né? Ou seja, o seu cliente, ele vê valor naquilo que você está fazendo. Existe um valor naquilo. De fato, resolve um problema dele. Tem valor aquilo que você está fazendo. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, os clientes vão aparecer que resolve o problema que eles têm de fato. Seja um cliente, pessoa física, um consumidor final, seja uma empresa, né? Então, o importante é que eles veem valor no que você está fazendo e que através disso gere um desejo lá no coração deles de falar assim, cara, eu preciso desse software, eu preciso dessa solução. E aí você tem a oportunidade de fazer uma venda, de entregar aquela solução para aquele cliente da melhor forma possível, tá? Mas para isso, o que que você precisa? Uma série de aspectos, né? Por exemplo, ser de fácil uso, fácil de usar, ser acessível, cumprir a promessa que você se propõe e também precisa agregar valor. Então, na desejabilidade, tem esses pontos aqui, né? Ele vai desejar o quê? Ele vai desejar o seu software, se ele for fácil de usar, né? Primeira coisa, é usabilidade, né? User experience. Então você tem aí UX, né? A experiência do usuário tem que ser muito boa. Depois de ser fácil de usar, ele tem que ser acessível. Ele tem que estar disponível de uma forma fácil de ser acessada e ser utilizada. Depois que ele acessou, depois que foi fácil de usar, ele tem que cumprir a promessa que você propôs. Então, cara, você vai falar assim, ó, a minha ideia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu software vai ter isso, vai ter aquilo outro e tal, vai ter muitas coisas. Porém, na hora do seu cliente utilizar, ele não entrega aquilo tudo. Ele simplesmente não entrega aquilo. E aí seu cliente fica frustrado e ele acaba saindo, fala assim, não, cara, não me atende, né? Essa solução não me atende, não tá bacana, não resolve o meu problema. E acaba queimando, né? Uma coisa que poderia ser muito boa, né? Então, mesmo que você tenha uma entrega menor, mas faça a entrega da forma que deveria ser. Aquilo que você prometeu, você tem que cumprir. Então, você tem que fazer isso, tá? O outro ponto dessa pirâmide, eu já estou terminando essa live, falta só explicar esses dois pontos aqui para vocês, para a gente poder concluir, tá? Depois da desejabilidade de fazer o seu cliente desejar a sua solução, a gente vai entrar aqui na disponibilidade. Por exemplo, para você executar tudo isso que você pensou, existe tecnologia disponível para isso? Qual linguagem que você vai utilizar? A linguagem que você vai utilizar vai performar da forma que você espera? O banco de dados vai ter uma taxa aí de leitura e escrita da forma que você espera, né? Por exemplo. Então, eu poderia fazer vários questionamentos aqui e tudo isso você consegue testar, você consegue validar, você consegue fazer testes, né? Mas eu estou falando aqui de uma coisa mais técnica, mas assim, na maioria dos casos, isso é só para aquelas aplicações mais específicas, muito específicas. Na maioria das vezes, isso é bem tranquilo. Você não precisa fazer tudo isso, na verdade, né? Então, você vai precisar fazer em alguns casos, né? De coisas mais específicas aí na parte técnica. Mas você tem que entender, poxa, qual que é a melhor linguagem para me utilizar aqui nesse software como serviço, né? Eu vou usar, por exemplo,
PHP, eu vou usar Golang, eu vou utilizar uma outra linguagem para o back-end, né? E aí fica a critério seu. Ah, eu vou usar Python. Tranquilo, você usa Python. Então, assim, é interessante você ter o respaldo aí de uma, duas linguagens de back, né? Caso você tenha esse acervo, essa condição de aprender e de quando for construir um software, colocar, né, aprender essa linguagem, colocar em prática, isso é tranquilo. Porque a partir do momento que você domina lógica de programação, o que vai mudar de uma linguagem para outra é basicamente a questão da sintaxe. Não muda tanto assim. Então, existe uma forma de você aprender essas outras linguagens com o tempo de uma forma mais fácil, né? Quando você vai aprender um idioma, às vezes você aprende um, dois, é um pouco mais difícil, três, o terceiro é mais fácil, o quarto é mais fácil, e os poliglotas dizem que depois de um tempo, isso fica tão fácil que pequenas mudanças de um idioma para o outro, você consegue já com 2, 3 meses, praticamente você aprende um novo idioma, porque você já tem uma base muito boa, né? E por último, eu falei aqui desejabilidade, disponibilidade, tá? E depois, claro, você vai ter todos os recursos necessários disponíveis à sua disposição para que o seu software também esteja disponível para ser utilizado. E por último, é a viabilidade. Cara, é viável desenvolver isso? É viável colocar esse software no mercado? Tá? Então, assim, esse modelo de negócio é viável, é sustentável, vai ter margem de lucro, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, eu vou conseguir pagar um investimento, caso eu faça um investimento, eu vou conseguir pagar. Caso alguém invista na minha solução, fala assim, cara, essa solução sua é boa demais. Eu posso entrar aqui com dinheiro, colocar dinheiro nisso que você está fazendo? Tá, será que vai ter dinheiro para você pagar esse cara depois, né? Aí você tem que pensar também. Agora, para que qualquer inovação seja bem sucedida, ela precisa atender a um limite mínimo de cada um dos três aspectos. Ou seja, ela tem que ser desejável, ela tem que ter um grau de desejabilidade alto, ela tem que ter um grau de disponibilidade alto e ela tem que ter um grau de viabilidade alto. Então, ela atendendo isso, o seu software como serviço atendendo isso, você consegue colocar esse software aí no mercado e ter retorno dentro de um curto, médio e também longo prazo, principalmente.